Imagine você entrando em um enorme salão medieval, iluminado por tochas presas às paredes de pedra fria, enquanto o cheiro forte de carne assada e especiarias raras toma conta do ambiente. No centro da mesa principal, cercado por nobres de olhares famintos e senhores poderosos, repousa uma criatura tão bizarra e grotesca que parece saída de um pesadelo antigo. Cabeça de porco, corpo de ave, costurado com mãos humanas e temperado com ervas macabras, esse era o Cockentrice, o monstro dos banquetes medievais, uma aberração culinária real que aterrorizava e fascinava os salões mais luxuosos da Europa. Hoje você vai conhecer a verdadeira história desse prato macabro. Suas origens, a estranha obsessão dos nobres por bizarrices na mesa e as práticas sombrias por trás de sua preparação. Para entender a origem do Cockentrice, precisamos voltar aos séculos XIII e XIV, uma época marcada pela superstição, pela fome constante entre os pobres e pela ostentação desenfreada entre os nobres. Os grandes senhores feudais e monarcas não apenas controlavam terras e exércitos, mas também disputavam entre si pelo banquete mais exótico e grotesco. Era uma forma de demonstrar riqueza, poder e, principalmente, domínio sobre a própria natureza e suas criaturas. E nesse cenário nasceu o Cockentrice, uma verdadeira abominação culinária criada pela combinação de duas ou mais espécies de animais costurados uns nos outros, dando origem a uma quimera comestível que mais parecia uma maldição viva. Os relatos mais antigos sobre a existência do Cockentrice surgem nos livros de culinária da Inglaterra medieval, como o famoso Le Viandier, Forme of Cury, manuais de cozinha destinados aos chefes das casas reais. Nessas páginas, encontramos instruções detalhadas para a montagem da criatura. A cabeça e a parte superior do corpo de um porco recém-abatido eram costurados habilmente ao corpo de um cisne ou de um ganso, criando a ilusão de uma besta mitológica. Em alguns casos, utilizava-se também a pele de um pavão para dar um aspecto ainda mais sobrenatural ao prato. As costuras eram feitas com agulhas longas e fios de linho embebidos em vinho quente, enquanto a carne era temperada com especiarias raras como noz moscada, canela e pimenta da Jamaica. Mas o ritual de preparação não terminava aí. Para tornar a aparência do Cockentrice ainda mais assombrosa, os cozinheiros pintavam suas penas e pele com pigmentos naturais. Envernizavam os olhos com resina e, em festas mais obscuras, colocavam brasas em seu interior antes de servi-lo, fazendo com que fumaça saísse de sua boca costurada. Alguns relatos descrevem que o prato era apresentado com pequenas velas cravadas em suas costas ou carregado por servos mascarados, vestidos de demônios, ao som de tambores e cânticos lúgubres, criando uma cena digna de um ritual pagão. Por trás dessa excentricidade, existia também um elemento de superstição. Na Idade Média, muitos acreditavam que criaturas híbridas, como o Cockentrice, possuíam propriedades mágicas. Nobres supersticiosos juravam que comer a carne da besta poderia garantir fertilidade, força em batalha ou proteção contra doenças e maldições. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. Há registros de versões do prato onde as vísceras dos animais eram misturadas a ervas psicoativas ou substâncias tóxicas em pequenas quantidades, causando alucinações ou até envenenamentos leves nos convidados, o que aumentava ainda mais a aura sobrenatural dos banquetes. Durante os grandes banquetes medievais, o Cockentrice não era apenas um prato, era o clímax de toda a celebração. Os convidados eram então convidados a fazer seus desejos antes de a besta ser fatiada pelo próprio senhor da casa ou pelo cozinheiro mor,
em um ritual que simbolizava domínio sobre as forças do além. O mais curioso é que, apesar de sua aparência grotesca, a combinação de sabores do cockentrice era considerada uma iguaria. A gordura da carne de porco se misturava com a textura delicada da carne de ave, criando um prato de sabores intensos, ainda mais marcados pelas especiarias. A receita era tão complexa que apenas os cozinheiros mais habilidosos eram capazes de prepará-la, sendo muitas vezes recompensados com terras ou cargos na corte por sua maestria. E não pense que essa prática ficou restrita a algumas famílias nobres. Durante os séculos XIV e XV, a obsessão por banquetes macabros se espalhou pela França, Alemanha e até a Península Ibérica, onde registros mostram variações da receita utilizando carne de cordeiro ou cabrito combinada com aves de rapina. Em algumas regiões, o cockentrice ganhava nomes locais e adaptações ainda mais bizarras, com adição de órgãos de outros animais e molhos à base de sangue. O mais famoso banquete envolvendo um cockentrice aconteceu em 1429, durante a coroação de Henrique VI da Inglaterra. Para celebrar a ascensão do jovem monarca, foi servido um cockentrice colossal, feito com a cabeça de um javali, o corpo de 2 cisnes costurados e asas de pavão pintadas com ouro líquido. O monstro comestível foi apresentado ao som de trombetas e liras, diante de uma plateia de mais de 1000 convidados, muitos dos quais relataram depois pesadelos e visões estranhas após o evento. Curiosamente, os banquetes que serviam cockentrice também ficaram conhecidos por uma série de mortes misteriosas. Há relatos de envenenamentos, surtos de doenças e acidentes envolvendo a manipulação dessas criaturas. Em 1473, na corte de Borgonha, 3 cozinheiros morreram após inalar vapores tóxicos liberados pela preparação de um cockentrice recheado com especiarias envelhecidas e cogumelos alucinógenos. A superstição em torno do prato só aumentava com esses episódios, fazendo com que ele se tornasse símbolo de festivais de luxúria e decadência. Até hoje, estudiosos e historiadores da gastronomia medieval analisam os registros deixados em antigos livros de cozinha e manuscritos secretos, tentando compreender o verdadeiro papel do cockentrice na cultura medieval. Para alguns, ele representava apenas ostentação e exibicionismo, para outros um ritual ancestral de dominação e desafio aos limites da natureza e da religião. Afinal, em uma época marcada por pestes, guerras e medo do desconhecido, criar um monstro na cozinha e devorá-lo diante de testemunhas era, de certo modo, um ato de coragem e controle sobre o incontrolável. E se você achou essa história bizarra, prepare-se porque no próximo vídeo vamos revelar como o cockentrice foi usado em rituais ocultos e cerimônias secretas entre sociedades secretas medievais. Além de desvendar as bizarras variações dessa receita, que incluíam ingredientes amaldiçoados e até restos humanos. Sim, você ouviu certo. Há registros que sugerem que algumas versões do cockentrice teriam sido preparadas com partes de criminosos executados em dias de eclipse ou solstício, para garantir que a refeição carregasse a essência da alma condenada. Se quer descobrir todos esses segredos e muito mais, não perca a próxima parte dessa série macabra sobre a verdadeira história do cockentrice. Prepare-se, porque se você achou a primeira parte dessa história perturbadora, a segunda parte mergulha ainda mais fundo nos salões obscuros das cozinhas medievais, onde luxo, bizarrice e morte dividiam a mesma mesa. Se no vídeo anterior contamos como nasceu o cockentrice, o monstro culinário híbrido criado a partir de um porco e uma ave, agora vamos revelar como ele se tornou peça central de banquetes sangrentos, cerimônias de dominação e até execuções disfarçadas de festas reais. Use cockentrice.
não era apenas um prato. Ele era um espetáculo grotesco, uma arma política e, em muitos casos, o prenúncio de uma morte certa. À medida que os séculos avançavam e os feudos medievais se transformavam em reinos ambiciosos, a elite descobriu algo tão poderoso quanto a espada: o controle pela mesa. Festins se tornaram ocasiões para medir o poder, submeter inimigos e exibir riquezas. Mas com a fome e a superstição correndo soltas, os banquetes passaram a abrigar algo ainda mais sinistro: alimentos contaminados de propósito, iguarias bizarras e pratos com ingredientes macabros. E no centro disso tudo estava o que é cockentrice, símbolo de extravagância e morte iminente. Os registros apontam que em Cannes 340 Cito, na corte do duque Renard de Valois, ocorreu um dos banquetes mais notórios envolvendo esse monstro culinário. Naquela noite, o salão foi decorado com peles de animais, tochas flamejantes e bandeiras negras, enquanto músicos tocavam lamentos góticos. Quando o prato principal foi trazido, a corte silenciou. Carregado por 4 servos, o licaque cockentrice parecia mais uma criatura do inferno do que um alimento. A parte superior de um cisne, com as asas abertas e pescoço erguido, costurada ao corpo de um porco assado e decorado com moedas de ouro, pétalas de rosas e serpentes empalhadas. Os olhos da ave foram substituídos por 2 safiras sangrentas, e a boca segurava um pergaminho com a inscrição: Banquete dos Condenados. O ritual era claro. O convidado de honra deveria provar a primeira fatia. Naquela noite, esse convidado era um cavaleiro rival, acusado de trair o duque. O plano estava armado. O cockentrice havia sido temperado com erva belladonna, um veneno que causava alucinações, paralisia e morte em poucas horas. Assim que a vítima provasse a carne, o restante da corte saborearia o prato sem riscos, pois o veneno havia sido cuidadosamente injetado apenas na porção reservada ao traidor. Casos como esse não eram isolados. O cockentrice passou a ser o prato dos assassinatos disfarçados, onde nobres se livravam de rivais sem precisar levantar uma espada. Outro banquete lendário ocorreu no castelo de Elsinore, em 389, quando a rainha Adelheid da Saxônia convidou seus opositores para uma celebração em homenagem ao solstício de verão. A mesa principal foi adornada com 13 cockentrices, cada um com um animal exótico costurado ao corpo de um porco: águia, pavão, fazão, até mesmo um filhote de crocodilo. No entanto, o horror não estava apenas na aparência. Conta-se que 3 dessas criaturas foram recheadas com mercúrio e ervas tóxicas. Os sintomas surgiram horas depois. Os desafetos da rainha começaram a suar frio, vomitar e desmaiar, enquanto a monarca brindava a saúde dos presentes. Ao amanhecer, 12 cadáveres jaziam sob as longas mesas de carvalho. A rainha, no entanto, declarava-se inocente. Quem desafia o trono não deveria comer da mesa real, teria dito. Os corpos foram enterrados às pressas nos arredores do castelo. E relatos dizem que até hoje, durante as noites de solstício, é possível ouvir os gritos agônicos dos envenenados ecoando pelas pedras antigas. Mas o cockentrice não reinava sozinho nas mesas macabras da Idade Média. Ele era acompanhado de pratos igualmente insanos. Um deles, muito comum em banquetes sombrios, era a sopa de sangue coagulado, feita com sangue fresco de porco ou cabra misturado a ervas alucinógenas. Outro, a torta de aves vivas, que ao ser cortada, libertava pequenos pássaros famintos que atacavam os convidados em pânico. Esses espetáculos grotescos divertiam os reis e aterrorizavam os opositores. Por trás dessa cultura sinistra estava a crença medieval de que a comida carregava não apenas nutrientes, mas também forças ocultas. Comer carne de um animal poderoso podia transferir suas virtudes.
Daí o fascínio pelo cockentrice. Metade porco, símbolo de fertilidade e gula, metade ave, mensageira dos céus e das almas. Para muitos, ingeri-lo era uma forma de obter controle sobre a vida e a morte, e para outros, um caminho para o submundo. Relatos dos monges beneditinos afirmam que em 1407, durante um banquete em um mosteiro isolado nos Alpes, um cockentrice teria sido servido recheado com ossos humanos. O abade da ordem teria encomendado o prato após sonhar que espíritos dos condenados vagavam pelas montanhas e que a única forma de apaziguá-los seria consumir suas relíquias misturadas a carne e especiarias. Na manhã seguinte ao banquete, todos os monges presentes foram encontrados mortos, com expressões de puro horror. O mosteiro foi abandonado, e até hoje, ruínas cobertas por neblina marcam o local. A lenda do cockentrice cruzou o mar e chegou à Inglaterra, onde o rei Henrique VIII, famoso por seus excessos e paranoias, teria servido a criatura em banquetes para amedrontar opositores religiosos. Mas há quem diga que o rei não morreu de causas naturais, e sim após ingerir acidentalmente uma parte envenenada de um cockentrice reservado a um traidor. Seu corpo teria sido sepultado às pressas, e estranhas marcas azuladas teriam surgido em seu rosto antes do sepultamento. Enquanto a Idade Média se arrastava em guerras e peste, o cockentrice foi aos poucos desaparecendo das mesas reais. Mas suas histórias ficaram passadas de geração em geração por cozinheiros, monges e escritores proibidos. Até hoje, manuscritos como o Petit Liber Tenebris Culinária, um grimório obscuro de receitas medievais malditas, descrevem o passo a passo para montar um cockentrice perfeito. Há quem jure ter ouvido sobre cerimônias secretas na Romênia e nos arredores da Baviera, onde descendentes de nobres decadentes ainda celebram banquetes sangrentos à moda medieval. E é assim que termina essa parte dessa história macabra. Ou melhor, continua. Porque onde há superstição, poder e fome, banquetes obscuros sempre retornam das trevas. Se você quer a próxima parte dessa saga medieval, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Sua participação fortalece nossa comunidade de curiosos sombrios e mantém viva a tradição de revelar os segredos mais aterradores da história. Até a próxima noite escura.